Quem acompanha um pouco política e o que está acontecendo nesse debate aí no mundo de hoje, sabe que existe uma tendência hoje ao conservadorismo voltar. O mundo era muito conservador, e aí veio a revolução sexual dos anos 60, e aí o mundo começou a ficar mente aberta. Só que essa revolução, ela abriu tanto a mente do homem que entraram coisas boas, entrou um monte de lixo também. E a humanidade começou a ficar muito desumana, e perversões começaram a ser praticadas em larga escala no mundo, tanto na vida privada, como está o escândalo aí acontecendo com Epstein, um cara que se suicidou dentro da cadeia. Quem está acompanhando as notícias sabem que era muito mais do que simplesmente um pedófilo. Sexo pode ser uma coisa simples, não é? Uma pessoa terrível, com uma trajetória terrível, seduzindo a elite mundial para a sua ilha da sedução, a sua ilha da perdição, da celebração da perversidade, da maldade. Gente, tem alguns extremos, tipo esse caso aí dessas notícias que estão surgindo sobre ele, né? Mas a verdade é que a perversidade e a maldade estão em todo lugar, estão na tela do nosso computador, estão na tela do nosso celular, estão no nosso próprio coração. Essas coisas estão dentro do coração do homem desde que o homem pecou. Essa natureza pervertida está lá, é uma realidade com a qual a humanidade tem que aprender a lidar, não é verdade? E aí o que acontece? Efeito sanfona, né? Vem a revolução sexual, todo mundo libera tudo. Freud, né? Tem que se liberar para se conhecer, né? E toda essa filosofia que foi se provando absurda ao longo do tempo. E hoje a coisa se abriu tanto que tem uma galera grande no mundo todo falando: cara, basta, está demais. Ninguém está aguentando mais tanta maluquice, tanta perversão, tanta maldade, tanto mau caratismo. Isso é muita maldade, o mundo não está aguentando mais isso. E aí está havendo um movimento mundial pró-conservadorismo. A gente precisa voltar àqueles valores dos nossos avós. A gente achou que a gente era mais inteligente que eles, porque a gente está na era da informação, a gente tem muita informação, mas a gente descobriu que a gente é capaz de pegar todo esse excesso de informação e liquidificar e fazer uma coisa muito pior do que o que eles viviam. Eles, com muito menos informação, viviam uma vida muito mais plena e abundante. A gente está falando, gente, de uma epidemia de depressão no mundo. A gente está falando de jovens pensando em se matar. Está falando de problemas muito sérios, que o mundo vai dizer que é pela questão do crescimento das grandes cidades, vai achar um monte de culpado para isso. Mas a gente sabe que o culpado é o pecado que está no coração de todos nós. E agora, como é que a gente vai aprender a lidar com isso, não é verdade? Quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente vê que essa onda de conservadorismo não é uma coisa que brotou, vamos dizer assim, de uma tendência cultural do momento. Paulo, lá em Romanos 2, ele vai dizer assim: olha, quando os gentios que não têm lei, muitas vezes eles agem segundo a obra da lei gravada no coração deles. Paulo vai falar assim: as pessoas pensam que essa tendência de obediência e de retorno ao conservadorismo é uma coisa que brotou de repente numa massa cultural local. E aí Paulo vai falar: não, essa coisa brota dentro do coração do homem, porque quando Deus criou o homem, Ele imprimiu no coração do homem a sua lei, de maneira que a gente tem uma inclinação lá no fundo do coração a reconhecer que o que está errado, e que existe uma virtude a ser buscada, e que existe um Criador que me fez a sua imagem e semelhança, e se eu estou vivendo chafurdado no pecado, eu estou em rebeldia contra esse Criador. Paulo está falando, às vezes o cara nem é judeu, ele nem tem a lei, ele não conhece nada da lei, mas ele sabe que fazer aquilo é errado, ele sabe que o mundo está de cabeça para baixo. E isso, gente, está acontecendo em larga escala. Não é uma coisa que os cristãos estão provocando no mundo, não. Tem muita gente não cristã se levantando, porque isso é de dentro para fora. É dessa lei que está impressa no coração. E é claro que a igreja está aqui para ser sal da terra, para ser luz do mundo.
E a gente precisa aprender a lidar com as vozes do nosso tempo, não é verdade? A gente está aí à beira do retiro, começa na próxima sexta, tema do retiro, guerra invisível. Que guerra invisível é essa? Há elementos na nossa cultura que estão avançando contra nós, e nós somos contra a cultura como igreja. Nós estamos aqui para nos opor a certas tendências culturais diabólicas. E a gente precisa estar preparado para se opor a isso. No tempo que João escreveu essa carta, existiam algumas tendências heréticas, não é? De coisas erradas, segundo Deus. Por exemplo, existia um grupo chamado gnóstico, e esses caras, eles diziam que o Deus do Antigo Testamento era mau. Eles diziam também que Jesus não podia ser Deus, porque o corpo é mau. Essa é uma ideia grega antiga, né, de que o corpo era mau e o espírito era bom. E aí ele falava assim, Jesus, se ele fosse Deus, ele jamais encarnaria, porque o corpo é mau. E João escreve para tentar atacar esses caras e para tentar atacar também um grupo chamado Nicolaíta, que seguia um determinado líder, que era um grupo que misturava a fé com prostituição cultural, com sedução, com coisas assim. Todo tipo de maluquice era pregada naquele tempo. Então, quando a gente faz uma viagem 2000 anos atrás, a gente vê que algumas coisas que a igreja teve que enfrentar naquele tempo são muito parecidas com o que eu e você vemos na internet todo dia. Não é tão diferente assim não, gente. A mesma natureza decaída que eu e você temos, a galera já tinha naquela época. E aquilo já preocupou João como apóstolo naquele momento da igreja. E ele escreve essa primeira carta para falar sobre duas coisas. A primeira era que era para reafirmar que Jesus era sim o Filho de Deus encarnado e ressurreto. E a segunda era lembrar que não existe amor a Deus sem santificação. Ele queria deixar claro essas duas lições. E nesse texto aqui, ele vai falar algo a respeito disso. Queria que você ficasse atento à leitura aí. 1 João capítulo 2, verso 14 até o 17. Filhinhos, escrevi a vocês porque conhecem o Pai. Pais, escrevi a vocês porque conhecem aquele que existe desde o princípio. Jovens, escrevi a vocês porque são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. João usa aqui a figura meio que da família, não é? Filhinhos, jovens e pais. Ele está falando para três grupos diferentes, de pessoas de faixas etárias diferentes, mostrando que a igreja, em certo sentido, é uma família. E é interessante que ele elogia os jovens, falando: jovens, vocês são fortes. Tem uma força em vocês que vai além da simples força física, biológica da juventude. Há uma força de convicção. Não sei se você sabe, mas eu tive acesso a uma estatística de que 80% das pessoas que se convertem passam por essa experiência antes dos 25 anos de idade. Porque o jovem ainda está com o HD não tão cheio de porcaria, não é? Ele ainda não está com a consciência tão petrificada pelo pecado. Ele está aberto para essa experiência com o Criador, de uma forma como muitas vezes o cara mais velho, que ficou arrogante, já não está mais aberto a isso. E há um sentido, então, em que os jovens são fortes, e ele vai falar para eles de uma forma positiva: vocês são fortes. Ele está elogiando aqueles irmãos da igreja primitiva. O que então seria ser fortes diante de Deus? Primeira coisa é que os fortes se opõem ao mundo. Ele fala isso no verso 15, não é? Como é que é se opor ao mundo? Há algum tempo atrás eu lembro que tinha uma brincadeira que o pessoal fazia: pô, você está dizendo que você não é do mundo, né? Eu não sou do mundo, eu me converti, agora eu não sou mais do mundo, não é?
E alguns crentes tentando bancar, né, mais mente aberta, mais espertos, brincavam assim: pô, então você é um ET. Se você não é um cara do mundo, você é um ET. Mas a verdade é que existe um sentido da palavra mundo, que é o sentido do mundo criado, bom por Deus. Mas existe um outro sentido de mundo na Bíblia, que é o sistema de valores em que a gente vive. E quando João está falando aqui que vocês não são do mundo, ele não está falando vocês não são do planeta Terra. Ele está falando, vocês não pertencem a esse sistema de valores desse mundo que está corrompido pelas trevas, de um mundo que jaz no maligno, de homens que se rebelam contra Deus. Vocês não vivem segundo a lógica da maioria, vocês não são todo mundo. Vocês são chamados a viver fora, chamados para fora, igreja. E ele fala no verso 15, não amem esse mundo, esse sistema de valores, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se alguém acha que tudo que eu tenho a experimentar na vida é o que eu estou vendo com os meus olhos, o que eu posso tocar, o que eu posso experimentar sensorialmente aqui nesse mundo, ele está falando, você ainda não entendeu, você foi criado para algo eterno, muito melhor. Esse mundo é só o início das minhas experiências de verdade com Deus. Então ele fala, não amem o mundo. Por que razão? Aí que sentido? Aí ele vai destrinchar. Verso 15. Aí o 16 ele explica o que seria o problema do mundo. Ele fala 3 coisas. Tudo que há no mundo. O que há no mundo que é um problema? Primeiro, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. 3 coisas: os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Os desejos da carne são os impulsos pecaminosos. São as coisas que a gente quer fazer, mas a gente sabe que são erradas. Mesmo quem nunca leu a Bíblia sabe que são erradas, porque Deus imprimiu essa lei no coração dessa pessoa. E ele está falando, olha, quem está indo por esse caminho está se arruinando. Existiu uma lei, uma filosofia da psicologia que dizia assim, você tem que se liberar para se conhecer. Quanto mais você se permitir viver experiências, mais você vai se conhecer. Essa lógica é inversa à lógica da palavra de Deus. A lógica da palavra de Deus é assim, quanto mais você chafurdar no pecado, se liberando, mais você vai se prender nele. Tem gente que vive experiências tão intensas com o pecado que não conseguem mais se desvencilhar daquela identidade. O cara se identifica com aquele pecado, ele não consegue mais se ver liberto dele, porque ele se deixou escravizar e subjugar por impulsos pecaminosos, pelos desejos da carne. E a Bíblia fala, cara, é o contrário, você tem que sufocar esses desejos. Você tem que dizer não para aquilo que dá prazer, mas você sabe que desagrada a Deus, que traz ruína sobre a sua vida, que fere a imagem de Deus com a qual Ele te criou. Você tem que dizer não para essas coisas, porque ao invés de elas te formarem, elas vão te deformar. E quando você menos perceber, você já não sabe quem você é, porque o pecado deformou a identidade com a qual Deus te criou como servo dEle, como criatura dEle. Então, o nosso papel é refrear esses impulsos, é sufocar o pecado, é o contrário, não libera não, porque vai dar em um lugar muito ruim. Segura a onda, diga não. O homem caído é sempre escravo e só experimenta liberdade quando se torna escravo de Cristo, né? Em Cristo está a nossa liberdade. Segundo problema do mundo, os desejos dos olhos, a cobiça de coisas que acreditamos que podem nos satisfazer, colocar nossa fé na ideia de que, cara, quando eu passar naquele vestibular, quando eu me formar naquela faculdade, quando eu ganhar pelo menos 10 mil reais, quando eu me casar com aquela garota, quando isso, quando aquilo, a gente vai sempre desejando alguma coisa que a gente ainda não tem, é o desejo dos olhos. Quando eu tiver um carro daquele, morar naquele lugar, naquele bairro, e o que vai dar em nada, né? Não vai dar em nada. E a soberba da vida tem a ver com os troféus que o mundo oferece, não é? Os 3 principais troféus que o mundo oferece: sexo,
dinheiro e poder. Né? Existem livros e mais livros escritos sobre esses três pilares da secularidade, dos valores do mundo. Veja bem, sexo foi criado por Deus, o dinheiro em si não é um problema e o poder pode ser usado por Deus. O problema é a forma como a gente aprende a lidar com essas coisas e pode desviar totalmente a gente do caminho do Senhor. Então, a gente precisa viver lutando não contra essas coisas, mas contra o uso indevido delas, contra a ideia de a gente ser subjugado por elas, porque se a gente for subjugado, a gente vai estar mostrando o que a gente de fato ama. A gente vai amar essas coisas e por isso vai deixar de amar a Deus. Não é possível amar essas coisas e amar a Deus. Ou você ama uma coisa, ou você ama outra. Sempre amar a Deus vai implicar em transformação de vida, em rendição, em humilhação transformadora para o nosso caráter e para o nosso coração. Paulo fala assim em Colossenses 3, pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Ele fala assim, vocês têm que entender que desde que vocês entregaram a vida para Jesus, não é que vocês não precisam se preocupar com nada aqui não, vocês podem se preocupar, mas vocês têm que se preocupar com as coisas daqui, com a mente nas coisas do alto, nos valores do reino de Deus, que são muito maiores, muito mais excelentes. E aí João então encerra esse trecho falando assim no verso 17, ora o mundo passa bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Está falando, olha só, quem mergulhar de cabeça nessas coisas vai passar, não está indo para um lugar bom não, está indo para um lugar péssimo, né? Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Quem tem vida eterna? Só aqueles que estão buscando viver uma vida real, uma vida livre, uma vida de adorador, uma vida de alguém que foi criado por Deus para a glória de Deus e entendeu isso e está vivendo assim. Então esses são os fortes. Se você é levado por qualquer tentação, por qualquer proposta, se você é na época dos meus pais tinha uma expressão que era Maria vai com as outras, não é? Se você é uma Maria vai com as outras, se qualquer um que te chama para qualquer proposta você mergulha de cabeça, cara, você vai passar. Mas quem não é Maria vai com as outras, quem está fechado com Jesus e com a palavra dele, permanece eternamente. Segunda característica do forte, ser só o forte de verdade. Só é forte de verdade quem ama a palavra. Ele fala isso no verso 14 aí. Jovens, escrevi a vocês porque vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vocês e vocês venceram o maligno. O que é vencer o maligno? É fazer aquela oração impositiva, né? Eu te repreendo, diabo. Aquela coisa, gritaria. Não. Se o cara faz isso, mas vive uma vida de desobediência à palavra, ele não tem autoridade nenhuma sobre o diabo vai rir dele. Mas se o cara vive uma vida de obediência à palavra, ele já está vencendo o maligno, mesmo que ele não faça nenhuma oração impositiva. O diabo foge desse cara, ele não quer estar junto, ele não quer estar perto de um cara assim, porque ele sabe que não vai encontrar lugar para penetrar na vida dessa pessoa. João está aqui encorajando, e isso é muito interessante, porque ele está elogiando aqueles jovens ali, ele está falando, cara, vocês são fortes, e hoje eu olho para vocês aqui, conheço a maioria de vocês, e sei que a maioria de vocês se enquadra nisso daqui, tem sido forte, tem dito não para tentações, tem lutado por uma vida santa, não porque algum pastor legalista está ensinando um monte de regrinha chata, não, porque entenderam que andar com Jesus é viver uma novidade de vida, é viver uma vida transformada, não é viver debaixo da tirania do grupinho de amigos do colégio, do grupinho de amigos sei lá da onde, do condomínio, não, dos falsos amigos que chamam você para o buraco, para destruir a sua imagem, para a derrota espiritual, para a escravidão diante do inimigo. Não.
Os fortes, e muitos dos que eu estou vendo aqui, sei que estão vivendo essa luta, são esses que continuam lutando, continuam tendo tentação, continuam sendo fracos, continuam vendo o pecado agir no seu coração, mas estão lutando para viver em obediência à palavra, e por isso o diabo foge desses. Vocês já venceram o maligno. O maligno nem quer saber de ficar perto de vocês, porque sabe que não adianta nada, é perda de tempo investir na vida de vocês. Então, João fala lá no capítulo 5 da mesma carta: todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Não sei se você já fez essa pergunta: cara, será que eu sou nascido de Deus? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou crente de verdade? Todo mundo tem que um dia fazer essa pergunta para si. Não é muito difícil você concluir. A resposta que você pode dar para si mesmo é: cara, será que eu estou numa luta verdadeira contra o pecado? Será que eu nasci de Deus mesmo? Porque se eu nasci de Deus mesmo, eu estou vivendo uma luta real. A minha luta contra o pecado é real. Ela me custa muita coisa todo dia. Ou você olha para você mesmo e fala: cara, a verdade é que eu sou um falso crente. Eu vou na igreja só para mostrar para meu pai e minha mãe que eu estou lá firmão toda semana. Mas a verdade é que por mim eu estava em outro lugar totalmente diferente. Se você é essa segunda pessoa, o meu desejo é que você entre na mesma crise do jovem rico. Caramba, eu faço tudo, eu vou à igreja, mas eu tenho a sensação que eu não sou salvo. Jesus, como é que eu posso ser salvo? E o lamentável da história do jovem rico é que Jesus toca real para ele: cara, você está idolatrando outra coisa além de mim. E ele dá as costas e vai embora, ele não se rende ali. Isso mostra que tem pessoas que podem estar cumprindo todo o rito religioso, mas vivendo longe de Jesus. E quando Jesus toca na ferida mesmo e manda tratar aquilo, a pessoa, ao invés de se quebrantar e mostrar que é nascido de Deus, aí que ela chuta o balde mesmo e vai embora, e dá as costas para Jesus. Gente, de vez em quando a gente ouve relato de gente que sai da igreja porque ficou magoada com a igreja, e em alguns casos acontece mesmo, em muitas comunidades, abusos que fazem as pessoas saírem magoadas com a igreja. Mas pelo tempo que eu tenho de caminhada com Jesus, a esmagadora maioria não foi o caso. A esmagadora maioria das pessoas que saem da igreja, que param de andar com Jesus, que abandonam o discipulado, fazem isso porque não queriam ser tratados naquilo que de fato era o seu ídolo. Porque teve um dado momento em que Jesus falou: cara, vende tudo que você tem e dá aos pobres, depois você vem e me segue. O cara: não, eu não vou fazer isso. Vai me desculpar, Jesus, você é importante para mim, mas não tanto assim. Tem coisas na minha vida que são mais importantes do que você. Porque quem chega para Jesus e fala: Jesus, é agora, eu vou vender tudo, porque nada que eu tenho tem qualquer valor se eu estiver longe de você. Cara, quem faz isso não sai da igreja. Podem falhar com ele, comigo quantas vezes já falharam. Eu não vou sair, porque não tem a ver com fulano, beltrano que falhou aqui e ali. Tem a ver com comunhão com o corpo de Cristo, com andar com Jesus. É aqui que eu estou aprendendo a andar com os meus erros, com os erros dos outros. Eu estou caminhando, crescendo nisso, eu estou aprendendo a ser forte. Eu já entendi que eu não vou entender até que eu creia, não é? Agostinho cunhou essa frase: crer para entender. Você nunca vai primeiro entender para depois acreditar, não, você acredita, e porque você acredita, o Espírito Santo começa a transformar a sua vida. Então, João fala assim, na mesma carta, no capítulo 4, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do meio de vocês. Muita gente que se diz pastor, se diz crente, se diz discípulo de Jesus, tem saído por aí falando bobagem, e tem muita gente seguindo eles. Olha para Jesus, fica com os olhos firmados nele. 1 João 2, 24, permaneça em vocês o que vocês ouviram desde o princípio.
Se o ouviram desde o princípio permanecerem, se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. João está falando, fiquem firmes na palavra. Eu posso falhar com vocês, Clovinho pode falhar, mas Jesus nunca vai falhar, e a palavra dele não falha. Você não deve temer pastor nenhum, você deve temer a palavra. Quando eu sou confrontado por um líder, eu não devo temer aquele líder, eu devo temer a palavra de Deus que ele está usando para me confrontar. E falar, Senhor, obrigado, porque o Senhor está usando o teu servo para me confrontar segundo a tua palavra. E eu sei o que vai acontecer comigo se eu for rebelde ao Senhor. E a gente precisa então entender, isso é ser forte. Ser forte então em primeiro lugar, se opor ao mundo, e em segundo lugar, amar a palavra. Guardem essas duas lições. Ser forte, eu sou forte, eu sou esse jovem forte, 1 João, eu sou, se eu me opuser ao mundo e se eu obedecer a palavra. Aplicações aqui para a gente guardar. Primeira, continue buscando viver na terra com a identidade de cidadão do céu. O mundo vai continuar sendo sedutor, gente. Você e eu temos uma natureza pecaminosa, que eu tive que lidar com ela em 1993, alguns anos antes da maioria de vocês nascerem. Tive que lidar com ela, tinha 16 anos de idade, era da idade de alguns de vocês. A natureza pecaminosa tentando me subjugar, e eu cheguei e me rendi a Jesus, e a partir daquele momento eu descobri o que é ser forte. A partir do momento que eu passei a dizer não para o pecado que me dominava, que me fazia fazer coisas bastante erradas tão novo, a partir desse momento eu entendi que aquela cidadania das trevas ia me levar para o inferno, mas que havia uma cidadania celestial, que era experimentada a partir da imitação de Jesus. E essa natureza pecaminosa que agia no meu coração com 16 anos de idade, continua agindo no meu coração hoje. Ela está enfraquecida, ela está vencida em muitas questões que me assolavam naquela época, mas ela ainda existe, e ela não vai deixar de existir até o meu último dia de vida aqui. Eu e você vamos ser pecadores inclinados a nos rebelar contra Deus até o fim. Então o que a gente tem que fazer? Continuar buscando. Essa é a primeira lição, primeira aplicação. Continue buscando, não pare de buscar. Carnaval, não tem outro lugar para estar, é retiro mesmo. Vai ser do meu jeito? Não, retiro tem um monte de coisa que eu não acho tão legal, mas é lá que Deus vai me tratar, é lá que eu vou construir relacionamentos, vínculos significativos, novas amizades, pessoas que vão ser suporte para mim na minha caminhada com Jesus, pessoas que vão me inspirar na minha caminhada com Ele. Upcamp e assim por diante. Eu vou continuar buscando, eu não vou parar de buscar, sexta-feira após sexta-feira, domingo após domingo, célula após célula. Não abandone essa busca. Às vezes o acusador fica tentando te convencer a não ir mais, a parar com esse negócio. Mesmo que você esteja se sentindo frio, distante, não pare de buscar. Tem um texto lá em Romanos 10 que Paulo diz assim: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. Há um mistério em que, enquanto a gente está pregando a palavra, o Espírito Santo ministra coisas ao nosso coração, que às vezes o pastor nem queria falar, mas o Espírito falou ao coração, que estão muito além do que o pastor está falando, né? Então a gente tem sim que continuar se expondo à pregação da palavra e se colocando diante de Deus, porque no tempo certo Ele vai abrir o nosso entendimento, e o Espírito Santo vai iluminar nossa alma, e a gente vai conseguir compreender as coisas de Deus. Segunda aplicação, faça da submissão a Deus o seu principal tônico para a vida, não é? Essa palavra tônico é pouco usada. O tônico é uma substância que revitaliza, revigora as forças. Então, antigamente era muito usado isso, algo que tonifica na farmacologia, não é? Aumenta a energia e a vitalidade. O que pode vitalizar o verdadeiro cristão? Segundo a palavra de Deus, é a submissão à palavra de Deus, não é?
Tem uma frase que eu publiquei esses dias do E.M. Bounds, que ele fala mais ou menos assim, não sei a frase de cor, mas é mais ou menos assim: a oração mata o pecado em nós, mas o pecado em nós mata a oração. Quanto mais eu oro, menos desejo de cair eu tenho, menos fraqueza eu tenho, mais forte eu me sinto, não é? E quanto mais eu peco, menos desejo de orar eu tenho. Então, o que ele está falando é: faça da submissão a Deus o seu principal tônico. E submissão sem oração não dá. Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais a Deus, eu preciso me render, eu preciso me submeter, eu preciso confessar coisas que estão erradas. Eu preciso ser inconformado com aquilo que eu estava vivendo até então, porque eu estava vivendo muita coisa errada. Não dá para viver entregue. Não dá para viver fraco, escravo. Eu tenho que viver forte. Eu sou esse jovem de 1 João aqui, que é forte, que vence o maligno, que obedece a palavra, que se submete a Deus, que anda com Jesus, para quem a igreja não é o clubinho dos meus amigos legais, não. A igreja é o lugar onde eu sou treinado e equipado para cumprir a minha missão de evangelizar, de ser luz no meio das trevas, no lugar que eu estou estudando, no lugar que depois eu vou trabalhar. E aí, gente, se você permanece submisso à palavra, cara, você se sente cada vez mais forte, você se sente cada vez mais preparado para enfrentar o pecado, para dizer não para aquilo que antes te dominava. Ninguém que largou certos vícios, pornografia e uma série de coisas que estão controlando grande parte dos adolescentes do nosso tempo, conseguiu fazer isso de uma hora para outra, não, gente. Foi uma batalha. Mas foram libertos pelo poder do Espírito Santo, porque perseveravam buscando obediência. Não aceitaram se submeter, porque foram fortes para dizer não, chega, basta. Não dá para brincar de ser crente. Eu quero ser crente de verdade. Eu não quero ser um frequentador da igreja oceânica. Eu quero ser um discípulo de Jesus que frequenta a igreja oceânica e que está se preparando para servir o reino dele ali e fora dali. É isso que eu quero ser. Meu chamado é esse. Uma experiência pessoal com Jesus. E aí, gente, quando a gente tem essa experiência pessoal, cara, podem vacilar feio com a gente, que a gente não sai mais desse caminho, não sai mais. Pai e mãe podem falhar, pastor pode falhar. Cara, eu estou olhando para Jesus. Tem algo muito maior aqui, que é o meu relacionamento com Ele. E Ele colocou um monte de pessoa na minha vida que está me abençoando muito, e outras que estão falhando comigo. Paciência, tudo isso vai passar. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai permanece eternamente. Essa é a promessa da palavra de Deus, amém? Então, gente, vocês têm essa vocação de ser fortes. Vocês estão na fase de exercer essa força que Deus deu a vocês, de desenvolver raízes na fé de vocês. Só tem um risco: quando você desenvolve a fé com raízes muito profundas e se torna alguém muito aferrado ao Evangelho, tem o risco de acontecer com você o que aconteceu comigo, que é você depois virar pastor. Isso é um risco terrível que acontece com algumas pessoas, que é você ficar tão apaixonado que daqui a pouco você vira um missionário, está pregando o evangelho mundo afora aí, lá na Indonésia, no país muçulmano. Mas sem dúvida nenhuma Deus vai dar a vitória a vocês e vai fazer de vocês fortes para continuarem sendo bênção no lugar que Ele colocou vocês, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, que é uma palavra de encorajamento, ela confronta a gente não abaixar a guarda, não ficar sonolento, brincando de crente nesse tempo que a gente está vivendo, que é um tempo em que cada vez mais fica evidente quem é a verdadeira igreja de Jesus. Senhor, a gente não quer ser famoso, conhecido, a gente quer simplesmente viver uma vida que Te agrada. A gente quer que no último dia o Senhor nos chame e diga que nos conhece e nos convide a entrar no gozo da Tua presença eterna. A gente quer viver a eternidade, a gente quer ter um relacionamento pessoal contigo real, um relacionamento em que a gente obedece não constrangido por pessoas, mas constrangido pelo Teu amor, constrangidos pela Tua bondade, pelo Teu plano de redenção, de conserto, de perdão, de aliança. Vem nos fazer viver uma vida que Te agrada. Vem fazer do UP um grupo de jovens fortes que vencem o maligno,
que permanecem na palavra e que dão muitos frutos onde estiverem, para a glória e louvor do Teu nome que te pedimos, Jesus. Amém, Pai.